Graça e paz, irmãos. Uma excelente, abençoada noite. Peço desculpas pelo horário. Hoje saiu um pouquinho mais tarde, mas Deus sabe por quê. Queria que vocês abrissem comigo em Lucas 18, me acompanhasse se possível. Mas eu queria primeiro agradecer a Deus pelo dia de hoje. Eu sempre agradeço, né? Falo que a gente sustentado por Ele. Então hoje eu estou agradecendo por Ele ter nos permitido estar aqui novamente, de estarmos respirando, de estarmos ouvindo, falando. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Então que a gente possa glorificar nosso levantar, nosso deitar, nas tribulações, nas alegrias, porque tudo é dele. E começa assim a parábola da viúva persistente, ou insistente, algumas versões, tá? E disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, Jesus estava fazendo o quê? Uma parábola para explicar que a gente deve orar sempre e nunca, nunca, nunca desfalecer. E ele faz um comparativo. E ele começa assim. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Em outras versões fala que não acreditava em Deus. Simples assim. Então existia um juiz incrédulo. Ele era o bambambam. Ninguém era sobre ele. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela ia lá porque ele era juiz, quem podia sentenciar contra o adversário dela era o juiz. E ela ia lá pedir ele. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia esta mulher me molesta. Hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Então ela fez o quê? Ela foi insistindo. Ela foi insistindo. Ela foi insistindo. Então ele fez para que se livrasse dela. Aqui na parábola, tá? Todavia, como essa viúva me molesta, é de fazer a justiça para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Então Deus já parou. Vamos parar aqui um pouquinho. O injusto juiz, ele era injusto. Por quê? Era obrigação dele de fazer justiça por aquela viúva, pelo adversário dela. Só que ele não estava nem aí, ele era a autoridade máxima. Mas pela insistência dela, o que ele fez? Para me livrar dela, eu vou fazer. Aí o Senhor faz a comparação agora. Ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Os que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ele está falando para você assim, se o juiz, que era incrédulo, fez justiça àquela viúva por insistência, quem dirá Deus não fará justiça aos seus escolhidos, mesmo que seja tardio para nós? É uma pergunta que ele faz. Mesmo que seja tardio para nós, ele vai deixar de fazer? Não. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma outra pergunta difícil. Ele pergunta aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa no tempo do Senhor. Agora ele faz uma outra pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aí eu te pergunto, eu me pergunto, será que eu estou com fé? Tamanha firmeza que o Senhor vai fazer justiça no meu nome? Me honrar como escolhida dele? Fazer a justiça
aos inimigos meus. Será que eu tenho fé para isso? É o que ele está nos perguntando hoje. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezavam os outros. Ei, quantas das vezes a gente acha que é justo e despreza muitos? Aí veio uma outra parábola. Gente, hoje a palavra é de correção. Não posso fazer nada não, foi a que Deus mandou. E bate em você, mas bate em mim também, viu? Às vezes eu também me acho muito justa. E às vezes eu fico me julgando os outros. Por que não? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Além de ser, né, aqui ele estava pecando, né, porque ele estava se, né, vangloriando, ele estava, né, se sentindo, ele ainda rejeitou o publicano, ele ainda estava sendo injusto, ele estava discriminando o publicano, ele estava julgando que ele era melhor, então ele estava crendo em si mesmo, então ele estava se vangloriando e ainda julgando o publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas me batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença. Tá sentindo a diferença de como a gente deve orar? Como a gente deve fazer? A insistência da oração é a primeira coisa que ele faz, a insistência. A segunda é como a gente ora. A gente não pode orar vangloriando. Já a pessoa que aquele não se vangloria, ele não consegue nem levantar seus olhos aos céus. E ele se julga, por mais que ele não seja pecador, e pede misericórdia para si. Digo-vos que o publicano que se diz pecador, digo que este desceu justificado para sua casa, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Hoje o Senhor nos ensinou 2 grandes lições. A gente insistir na oração. Insista, não desista dos teus sonhos. Insista, insista, insista. Se aquele juiz teve olhos para a viúva, mesmo que para se livrar dela, Deus que nos escolheu, que nos fez a sua imagem e semelhança, vai ter muito mais compaixão de nós. E é quando a gente for orar que a gente seja humilde, para que a gente não se exalte, e sim que seja exaltado somente o Senhor Jesus. Porque nós somos carne, somos fracos, mas Deus, Ele quer pessoas que tenham o coração contrito. E hoje eu te pergunto, e me pergunto, como está o nosso coração? Está contrito? Está direcionado ao Senhor? Estamos orando sem cessar? Fica a pergunta para mim e para você. Amém? Irmãos, se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Vocês têm 3 lugares para compartilhar. Faça o ID do Senhor, não custa nada. É só apertar um botãozinho de compartilhar. Tem o Face, tem o Insta e tem o YouTube. É a única coisa que Deus mandou. Jesus sempre falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Se você não pode fazer isso, amém, glória a Deus. Mas se você puder, compartilhe. Que Deus abençoe a todos que têm acompanhado, que Ele esteja na casa de vocês. Amém? Irmãos, eu não sou
aqui eu não posso profetizar. O Senhor quer que eu faça ensino. Eu não quero que vocês entendam diferente. Muitos têm me falado isso, que eu tenho que profetizar, falar palavras de esperança. Ei, Deus manda eu fazer ensinamento. Talvez você não entenda, mas quando eu estou falando, eu também estou aprendendo. Eu também estou evoluindo. Eu também estou crescendo na rima, na palavra do Senhor. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Tenha uma abençoada noite de paz e que os anjos possam estar ao redor da casa de vocês, cobrindo vocês e protegendo de toda retaliação. Paz, uma boa noite.